meus amigos do Atos Podcast, uma alegria grande estarmos aqui mais uma vez em mais um episódio do Atos. Para você que é o nosso seguidor inscrito aqui do canal e também para você que não é inscrito, a gente faz para todo mundo, tá bom? Mas se você não é inscrito, pelo amor de Deus, né, Pedro? Cara, não custa nada, não paga nada, não vão debitar nada do seu cartão de crédito nem da sua conta. Então é só você apertar o botão aí de inscrever-se e você vai ajudar aqui o Atos, né, Pedro? Exatamente. Como é que a galera ajuda mais aí? Você pode se tornar membro aqui do canal, você pode se tornar um patrocinador, é só você mandar um e-mail para atospodcastoficial@gmail.com. Mas aí a galera pode perguntar assim, não, mas eu não tenho dinheiro, não sou empresário para patrocinar. Mas pode ajudar com pouco, né, Pedro? Pode ajudar com pouco ou com muito, né? Você que escolhe aí, dependendo de quem for aí, você que escolhe, a gente aceita todo tipo de ajuda. Até fralda aqui, ó, um monte de gente aqui tem filho, ó. Ali, ó, todo mundo vibrando ali, ó, pra ganhar patrocínio de fralda. O nosso diretor vai casar em breve, então fazer um chá. Panela, a gente tá chegando, ó. Fazer o chá de casa nova aqui do Matheus. É isso aí, gente. E com a sua oração, né? A sua intercessão aqui pelo nosso apostolado. Pessoal, queremos anunciar aqui os nossos patrocinadores, apoiadores, em nome deles também é que nós fazemos, né, esses episódios, todo esse apostolado do canal Atos Podcast, que só é uma realidade porque nós temos, né, pessoas, empresas que acreditam na nossa missão. Então queremos começar aqui pela Cheirinho Bom. O Cheirinho Bom é bom demais, não, Alexandre? Muito bom. Pô, vamos brindar aqui, né, cara? Esse café é da Serra da Mantiqueira, é mineiro, Cheirinho Bom. Mas tem que ser Cheirinho Bom de onde? Lago Jacaraí. Tem vários Cheirinho Bom, mas bom mesmo é o Lago Jacaraí, que é lá do nosso amigo César Escófano. Então você pode ir lá, não tem só café não. Tem lanches excelentes assim, ó. Diferenciado lá, o cardápio lá é excelente, então vai ser super bem atendido. É top lá, Cheirinho Bom, Lago Jacaraí. Alexandre, pega a esposa, as filhas, vamos dar uma voltinha lá no Lago Jacareí, já conhece lá? Já cara, conheço estrutura, bastante. pô, é um polo gastronômico da cidade, cara. Com certeza, eu nasci na cidade dos funcionários, então bom, ali era a minha infância, ali era andar de bicicleta, lá, Jacareí. Então, O Alexandre já viu até jacaré lá, mano. Então você tem que ir lá na Cheirinho Bom, Lago Jacareí, viu? Segue aí, tá o QR Code na tela e também o link na descrição para vocês seguir a Cheirinho Bom, Lago Jacareí. Pessoal, em nome também de quem diretor? Normatel Home Center. Normatel Home Center, tudo para você construir ou reformar, tá? Acesse aqui o QR Code e você será direcionado para o Instagram da Normatel, onde você pode conferir todas as ofertas, endereços das lojas amplas, né, estacionamento e tudo, né? Tudo para você construir ou reformar, os itens de qualidade, né, em belíssimo atendimento. Então, Normatel Home Center é parceiro também aqui do Atos Podcast. Segue a galera aí. Né, um abraço para o Cláudio, toda a equipe. Gente, também vamos falar do favorito do Matheus. O favorito do Matheus. Tava agora lá, ele, ó. Com aquela comidinha com gosto de comidinha caseira, viu, Alexandre? Uhum. Conhece, né? Conheço demais, perto lá do trabalho. Olha, não foi nada combinado, viu, pessoal? Então, o Divino Comida oferece um self-service maravilhoso, com muita variedade, e um à la carte também, que não vai, único e que não vai deixar nada faltar para o seu encontro de trabalho, ou então de família, se você quiser fazer um encontro, né, festivo, tem um ambiente para você climatizado, para você celebrar com a sua família. Então, Divino Comida, uma excelente opção gastronômica e apoia também o Atos Podcast. Segue a galera, tá bom? E, por fim, Felipe Rabelo com 2 L's. Felipe Rabelo Imóveis com 2 L's, tem que ser com 2 L's, viu, galera? Na Felipe Rabelo Imóveis você será acompanhado passo a passo, desde o início até o fim da transação imobiliária com segurança jurídica, toda a assessoria necessária para você fazer um bom negócio imobiliário, tá? Então, segue aí a Felipe Rabelo. No Instagram você pode mandar um direct e também entrar em contato pelo WhatsApp que está na bio.
ok? Você será muito bem atendido e fazer com segurança um bom negócio imobiliário. Gente, por fim nós queremos falar da viagem, né? Galera, esse ano, o ano de 2025, Alexandre, é o ano jubilar, né? Declarado pelo Papa Francisco, né? O Jubileu da Esperança. Então, o Atos Podcast, também vivendo esse ano jubilar, quero fazer um convite, e o convite vem por meio do Padre Deusimar Andrade. Escuta aí. Tondo, cidade de Padre Pio. Vamos para Roma conhecer o Papa Francisco, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, Deus permitir, mais uma saúdezinha aí pro Papa Francisco. Vamos, o que mais? O que mais? Vamos para Assis. Monte Gargano, né? Monte Gargano lá do São Miguel. Vamos rodar um bocado lá. Bora, Alexandre? Olha, se eu tiver oportunidade... Não, rapaz. Não, ele já vai preencher a ficha aqui. Eu queria dizer, né, que é um ano realmente importante e que outro desse só daqui a 25 anos. Bem lembrado. Que eu e Pedro estaremos lá, mas o que importa é que o Padre Deusimar vai guiar a gente, tá bom? Missas no local, né? Isso, todos celebrados, todo dia e tudo mais. Gente, tá bom, chega de conversa. Vamos apresentar aqui o nosso convidado, que já é a segunda vez que ele está aqui no Atos. Né? Foi um dos pioneiros lá 3 anos atrás. Tem que avisar que agora tá em todas as plataformas de áudio. Galera, então atualizou, mas Spotify e tudo mais, mano. O povo pediu e a gente atualizou. Agora Atos Podcast em todas as plataformas de áudio. Fazia muito tempo que vocês pediam pra gente isso. A gente tava devendo isso pra vocês. Mas agora o diretor resolveu trabalhar e resolveu isso aí pra vocês. Então agora tá em todas as plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music. Nas plataformas de áudio, agora não tem mais desculpa. Com certeza, agora é só seguir. Gente, estamos aqui hoje com o Dr. Alexandre D. Aquino, né, que é psiquiatra, especialista em terapia cognitivo-comportamental geral, pela Unicristo, né? Isso. E infantil, CTC Veda, é o nome da instituição? Isso. Pronto. Mestre em farmacologia clínica pelo UFC, chefe do serviço de psiquiatria do Hospital Geral de Fortaleza, docente do curso de medicina da Unicristos, preceptor da residência de psiquiatria. Esse nome preceptor, esse nome feio, quer dizer o que exatamente? É como se fosse uma espécie de tutor, professor assim dos residentes. Show. Preceptor da residência da psiquiatria da infância e adolescência do Hospital de Saúde Mental, professor Frota Pinto. Formação em terapia do esquema Weiner, psicologia, diretor técnico da clínica Centro da Mente, a melhor clínica para você se consultar, viu? E por fim, deixa eu respirar, depois desse mini currículo, e o principal, ele é marido da Karine e pai de 3 lindas princesas, cujos nomes eu não decorei até hoje. Duda, Giovana e Isabela. Exatamente, elas mesmas. É o ponto alto do meu currículo. Pronto, é isso aí. Alexandre,
muito sobre sua vida e tal, sua carreira e um aspecto assim mais geral, né, da saúde mental. E hoje a gente vai aprofundar sobre o TDAH e eu tinha que preparar alguma coisa aqui, né, alguns pontos para o nosso amigo chat me ajudou, né, para a gente tirar algumas dúvidas. Vamos começar hoje o TDAH tão falado, né? Hoje tem material assim no rodo, né? Sim. Você abre o YouTube, é um monte de podcast falando, é um monte de gente falando e tudo mais. Mas parece que quanto mais material tem, mais o povo tem dúvida e fica, será que eu sou, será que eu não sou, e aí, como é que é? Vamos começar do início. O que é o TDAH? Bom, primeiro agradecer por participar mais uma vez, né? É sempre muito bom estar aqui conversando com vocês, né? Nesse clima descontraído, né? Um podcast que realmente eu admiro o trabalho e que eu acho que todos devem seguir. O TDAH é a sigla para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Né? Ele é classificado dentro dos manuais diagnósticos como um transtorno do neurodesenvolvimento. Então é um quadro que tem a ver com essa formação inicial do cérebro, né? Com a formação das primeiras sinapses, a estrutura que o cérebro vai se moldando ao longo do tempo. Então é algo que, embora muitas vezes a gente só consiga observar sintomas a partir de uma determinada idade, a gente já vê realmente uma alteração assim nesse neurodesenvolvimento já bem precocemente. É um quadro que se caracteriza por um tripé, né, principal, que a gente chama, que são sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade, e que afeta tanto crianças, né, de ambos os sexos, como adultos, e inclusive estudos mais recentes também falando de TDAH em idosos. Né? E é um dos transtornos psiquiátricos mais prevalentes da infância. Né? Em torno de 5,5% das crianças no mundo vão apresentar TDAH. Agora, quando você fala do neurodesenvolvimento, qual é a faixa ali da idade, do tempo de desenvolvimento do ser humano que acontece esse desenvolvimento? Tem um momento que estagna? Então, esse conceito, né, é o conceito de neuroplasticidade. Tá. Né? Então, a gente sabe que a neuroplasticidade ela tem períodos em que ela é máxima e depois ela tem uma tendência a uma estagnação. Na verdade, não é nem uma estagnação, é uma redução da velocidade. Porque a neuroplasticidade, hoje em dia, a gente já sabe que acontece a vida inteira. Né? Inclusive, em idosos ainda existe neuroplasticidade ocorrendo, mas num ritmo muito mais lento, muito mais desacelerado do que é nessa fase inicial, né, da infância e adolescência. Estima-se, né, existem pesquisas que mostram algumas idades diferentes do que eu vou falar agora, mas estima-se que a neuroplasticidade máxima ela atinge até por volta dos 24 anos de idade, né? Quando você tem uma aceleração e um pico de desenvolvimento máximo, a partir dos 24 anos é que começa a entrar nesse estado mais basal, né? Que a gente diz que é um estado meio que de estagnação, mas que na verdade é uma neuroplasticidade mais lenta. Só que os 6 primeiros anos de vida, e particularmente os 3 primeiros anos, é onde a aceleração é máxima. É absurdo. Né? É onde realmente atinge você está vendo todo o pico de neurodesenvolvimento, né? Onde tem poda neural, onde tem vários processos neurobiológicos sendo desenvolvidos naquele momento. Né? E de forma que... para a gente poder identificar melhor, né, esses sintomas do quadro de TDAH, os manuais recomendam que a gente observe isso por volta dos 6 anos de idade, certo? Que seria uma idade onde a gente conseguiria identificar com mais fidedignidade, né, esses sintomas. Não que a gente não consiga observar isso antes, né? Às vezes eu atendo crianças com 4 anos, 5 anos, que a gente já olha e já diz assim, esse menino aqui vai ser um menino que é uma questão de tempo para dar um diagnóstico de TDAH. Né? Mas é complicado a gente dar um diagnóstico nessa faixa etária, porque justamente como a neuroplasticidade é muito elevada, muitas vezes uma criança de 4 anos, né, os 2 anos que faltam para completar os 6, às vezes ela muda muito, né, nesses 2 anos. Né? Então, às vezes, uma coisa que você vê aos 4 anos, que você dá quase certeza de que o menino vai ser hiperativo e tal, 2 anos depois, você vê que, poxa, mudou, graças a Deus, né, a coisa parece que se acalmou, está conseguindo ter uma melhor regulação, né, do comportamento, das emoções, e acabou não se confirmando esse diagnóstico de TDAH, então, depois, né?
Mas, assim, esses processos, como eu disse, eles não começam aos 6 anos, eles começam bem precocemente. É só porque aos 6 anos é que você começa a ter uma certeza maior de que o que a gente está observando realmente é algo que está fora da curva, né? Fora daquilo que é esperado para a faixa etária. Tá. E quanto a gente pode atribuir à genética e à interferência do meio? Pronto. O quanto é que entra aí? Não sei se percentualmente, o que é que a medicina já diz. Então, o TDAH ele é considerado um dos transtornos psiquiátricos com maior carga genética, né? Então, assim, se a gente for falar de transtornos psiquiátricos de uma maneira geral, sempre vai haver uma diátese entre ambiente e genética, né? Existem sempre fatores ambientais e fatores genéticos envolvidos. Isso é verdade para a depressão, isso é verdade para a ansiedade, né? Para todos os transtornos psiquiátricos. Só que existem alguns quadros em que os fatores ambientais são mais importantes e outros quadros em que os fatores genéticos são mais importantes, né? Então, TDAH eu posso dizer que está na categoria onde os fatores genéticos eles são os mais importantes, né? Existem fatores ambientais envolvidos também, mas para vocês terem uma ideia, existem estudos com gêmeos monozigóticos mostrando que a taxa de herdabilidade do TDAH gira em torno de 76%. Né, de herdabilidade. Sei. Isso daí... Ou seja, de passar de geração para outra geração, né? Dos pais para os filhos. Especificamente, né, nesses estudos de gêmeos monozigóticos, se um gêmeo tem, em 76% das vezes, o outro gêmeo também terá. Né? Então, a taxa de herdabilidade é muito alta, que se reflete também nessa questão da transgeracional, né? De pais para filhos, de filhos para netos, enfim. Para a gente ter uma ideia, assim... Do quanto isso representa em termos de carga genética, é uma herança genética que é muito próximo da carga genética, por exemplo, da característica altura, certo? Então, a altura que eu herdo dos meus pais, né, ela tem mais ou menos a mesma carga genética do TDAH. Né? Então, é uma carga genética considerada realmente alta. Existem 4 transtornos psiquiátricos que a gente considera que a carga genética é altíssima. Né? Um é TDAH, o outro é transtorno bipolar, esquizofrenia e transtorno do espectro autista. Né? Então, são os 4 que são mais genéticos. Todos os outros, quando a gente pensa assim, o quanto é de carga genética, quanto é de carga ambiental, eu já posso dizer que é mais meio a meio mesmo, e em alguns quadros os fatores ambientais são até mais importantes do que os fatores genéticos. Só a título de curiosidade, que o fator ambiental é mais importante que o genético é o transtorno de estresse pós-traumático. Né, em que os fatores ambientais realmente são determinantes para o desenvolvimento do quadro. Né? Mas quando a gente fala de TDAH, com certeza o principal fator de risco é o fator genético. Entendi. E o que muda, o que acontece lá no período do desenvolvimento e em qual área do cérebro isso acontece? O que acontece lá de diferente que faz originar esse transtorno? De uma forma assim, simplificada, porque... Assim, quando a gente fala de estudos, né, de funcionamento cerebral, né, a gente vai encontrar várias pequenas áreas do cérebro que podem estar envolvidas. Mas existem algumas áreas que, vamos dizer assim, que elas são mais claramente predominantes, né, na maioria dos estudos sobre neuroimagem com TDAH. Né? Então, a área que mais aparece como apresentando uma disfunção, né, uma hipoativação, é o córtex pré-frontal, né, que é essa área mais anterior do cérebro, né, e é uma das áreas mais desenvolvidas. O que é que acontece nessa área, né, no córtex pré-frontal? É onde se desenvolvem as nossas principais funções executivas. Né? Então, as funções executivas envolvem capacidade de controlar impulsos, de prestar atenção, memória de trabalho, capacidade de planejamento, de organização. Né? Então, tudo isso é função executiva. O que as evidências apontam é que há uma hipoativação do córtex pré-frontal que faz com que as pessoas com TDAH apresentem aquela tríade clássica de sintomas, né, de hiperatividade, impulsividade e desatenção. E a hipoativação quer dizer pouca ativação. Isso. Certo. Isso. E do ponto de vista de neurotransmissores, né, essa baixa ativação é devido a uma deficiência na produção de, principalmente, 2 neurotransmissores nessa área, que é noradrenalina e dopamina.
né? Então, existe uma baixa liberação desses neurotransmissores nessa área que faz com que ela não seja ativada adequadamente e a pessoa apresente o que a gente chama de disfunções executivas. Né? E aí as medicações elas vão agir principalmente aumentando a liberação desses neurotransmissores, né, nessa área. Certo. Então, quer dizer que aí, por exemplo, surgem essas questões executivas, né? Como planejar, organizar. Sim. Aí o filho está aprendendo ali a virtude da ordem, o pai está ensinando, meu filho, tá aqui o seu guarda-roupa, o short é aqui, a camisa é aqui, e passa o tempo e o menino não aprende, e bota e bagunça e tudo mais. O que é que está faltando? É na hora de executar isso, falta ali a dopamina para ele ter o estímulo para fazer aquilo? As coisas não são tão simples, né, de serem explicadas. Uma deficiência de dopamina está envolvida nisso também, mas existem outros fatores motivacionais, muitas vezes, né? Porque quando a gente vê uma situação, né, um exemplo corriqueiro como esse que você está falando, né, uma criança que você já falou várias vezes para ela que é para pegar a roupa suja e botar no cesto, e não ficar jogado no chão ou em cima da cama, né? Muitas crianças vão desobedecer, né, entre aspas, isso, e não tem TDAH, certo? Porque não se trata só de uma deficiência dopaminética, noradrenética, mas tem uma questão motivacional envolvida também, né, uma questão educacional, de limites e tudo. Mas, de uma maneira geral, né, quando a gente vê assim, a questão do TDAH, é porque realmente essas crianças elas vão ter uma maior dificuldade de seguir uma sequência de ordens, né? Tanto que uma das estratégias terapêuticas que a gente utiliza com TDAH é, se você quer que a criança, adolescente faça alguma coisa, dê ordens curtas, né? Se você for dar uma ordem longa, né? Tipo, fulano, tu pega esse copo aqui, tu vai lá na cozinha, enche d'água, depois tu vai pegar o gelo na geladeira, bota gelo aqui, depois leva lá para tua mãe que tá lá na cama. Quando ele chegar lá na água, aí ele vai pegar uma banana, que ele tava com fome, vai comer a banana, aí vai tomar água, vai pro quarto e esqueceu o que é que tinha que fazer, né? Entendi. Então, assim, tem muito essa dificuldade de fazer essa sequência, né, de comandos por questões de memória operacional que muitas vezes estão prejudicadas também no TDAH. Isso tem a ver realmente com a questão neurobiológica, né? Às vezes os pais olham para um exemplo como esse que eu acabei de dar e acham que o menino faz de propósito, né? Que está fugindo da obrigação e tal. E não, e na maioria das vezes é porque ele se dispersou mesmo. Ele se dispersou, se esqueceu e foi fazer outra coisa. Te entendo, Pedro. Né? Enfim. Te né? entendo, cara. Então tem esse aspecto neurobiológico realmente, né? Uma coisa que eu pego muito no consultório, né, que eu tenho muita empatia, é com a situação de pais que às vezes são acusados de não saber educar os filhos. Negligência. Né? Que, ele faz isso porque tu não sabe educar, porque tu não sabe dar limite, né? E etc. e tudo, né? E não se trata de serem pais que não são competentes, que não saibam dar limites. É porque existe realmente uma dificuldade neurobiológica para que a criança consiga desenvolver, né, essas habilidades. Eu costumo fazer até uma comparação, né, com, por exemplo, uma pessoa que tem, vamos pensar aqui, uma deficiência visual, né? Tem miopia, né? A pessoa tem 8 graus de miopia. Ixi, Maria, quase cego. Pronto. Aí é como se você chegasse para ela e dissesse assim, agora eu quero que você faça tudo que você tem que fazer aqui, vai estudar, tal, sem óculos. Certo? Você acha que ela vai ter dificuldade, né, de fazer isso porque ela é preguiçosa, né, porque ela não se esforça, ou é porque realmente tem uma questão aí que precisa de um óculos para poder ajudar, né, a fazer isso? Então, o TDAH é como se fosse uma analogia semelhante, né? É como se faltasse um óculos, né, para que a pessoa pudesse enxergar bem e poder fazer as coisas. Não é falta de esforço, não é falta de interesse. Às vezes é porque a pessoa não consegue mesmo. Entendi. A pessoa passa 1 hora lá estudando uma coisa e só consegue assimilar 10 minutos do que estudou. Viaja com uma beleza, né? Agora, Alexandre, tem cura o TDAH?
Por se tratar de um transtorno do neurodesenvolvimento, né, muitas vezes o que é que a gente observa, que é o comum de acontecer até no TDAH. Como eu disse, esse processo de neuroplasticidade, vamos dizer assim, que ele consiga chegar até mais ou menos os 24 anos de idade, né, que é quando acaba o pico de neuroplasticidade e depois tem uma tendência a ficar num platô. Então, quando vai havendo um amadurecimento neurobiológico até chegar aos 24 anos, muitas vezes você vê uma atenuação desses sintomas, né? Os sintomas eles diminuem, né, com o passar do tempo. Algumas vezes diminuem tanto a ponto de já não causar mais transtorno, certo? Para a pessoa, da pessoa conseguir dar conta da sua rotina, do seu cotidiano, sem que precise recorrer a alguma medicação ou terapia ou alguma coisa do tipo. Isso é uma coisa que acontece, porém, acontece com a minoria dos casos, certo? Os sintomas que mais melhoram com o tempo são os sintomas de hiperatividade, certo? Então, a hiperatividade realmente ela tem uma tendência muito grande de melhorar, né, até chegar na vida adulta. A impulsividade melhora, mas melhora um pouco menos, né? E a desatenção é a que costuma ser o sintoma mais crônico. Certo? Então, eu posso dizer que a desatenção é a principal queixa do TDAH no adulto. Né? Não é tanta a impulsividade e a hiperatividade, é mais a desatenção. Algumas pessoas vão chegar ainda com sintomas muito importantes de desatenção e vão requerer fazer tratamento ainda na idade adulta por um tempo que não dá para se determinar de cara, né, quanto tempo terá. Então, assim, tentando responder a tua pergunta, existem algumas pessoas que vão melhorar a ponto de não precisarem mais fazer uso de medicação, mas isso é um universo menos frequente, certo? O mais frequente é continuarem ainda na vida adulta apresentando sintomas um pouco menos intensos, mas que ainda causam algum tipo de impacto. Certo? Sim. E como é que a medicina chega à conclusão? Porque você falou, e a gente sabe disso, que criança é criança, né? Criança, enfim, está aprendendo ali, está crescendo e tal. É aquela história, né? Desconfie se uma criança for muito quieta, né? Isso. O normal é a criança estar ali ativa e tudo. E como é que a medicina chega à conclusão? Não, aqui existe um transtorno. Como é que faz essa diferença? Eu acho que essa é uma pergunta crucial para quando a gente fala de psiquiatria da infância e adolescência de uma maneira geral, certo? O que eu costumo falar até com os residentes, os internos que rodam comigo nos serviços, é que antes de você saber o que é TDAH, o que é espectro autista, né? O que é, enfim, qualquer outro transtorno, você tem que saber o que é uma criança normal, certo? Então, o ponto de partida de todo o estudo de psicopatologia é você ter a referência do que é esperado para cada idade, né? Então, por exemplo, é esperado que uma criança de 4 anos consiga ficar sentada durante meia hora assistindo uma aula? Não é esperado. Certo? Uma criança de 4 anos, ela consegue reter a atenção dela para uma atividade que não seja de muito interesse. Por exemplo, uma criança de 4 anos pode estar muito interessada num desenho, né, que ela está vendo na televisão, aí ela consegue passar meia hora no desenho. Mas numa atividade que não é exatamente uma atividade de interesse dela, como uma aula de português, né? Ela não consegue ficar 30 minutos. Uma criança de 4 anos consegue, no máximo, ficar uns 9 minutos, 10 minutos, né, prestando atenção em algo que ela não ache tão interessante. Até naqueles teatrinhos de fantoche e tudo, você vê as crianças ali sentadas, mas ela fica um pouquinho, daqui a pouco ela bate Isso. não sei o quê, pega alguma coisa no chão, Exatamente. vai na mãe, aí volta. Né? Exatamente. Então, eu preciso saber o que é esperado para uma criança de 3 anos, o que é esperado para uma criança de 5, né, para uma criança de 10, para um adolescente de 12. Né? Se eu não tiver esses parâmetros, eu vou começar a dar diagnóstico exageradamente em muitas crianças. Né? A ponto de que uma coisa que a gente escuta muito quando fala dessa temática de TDAH é agora não existe mais menino danado. Né? Todo menino danado agora tem TDAH. Isso não é verdade, gente. Né? Se você está dando diagnóstico de TDAH para todo menino danado, você está dando diagnóstico errado. Certo? Não é todo menino danado, como as pessoas falam danado entre aspas, né, que tem TDAH. Né? Existem crianças, por exemplo, mais uma vez, uma criança de 4 anos, é esperado que ela tenha hiperatividade. Certo? Uma criança de 4 anos, ela corre, pula, ela... não, mas é porque é na bateria.
Volta olhando a montaria. Pois é. O arquivo salvo aí, né? Tá gravando, o computador não desligou. Ai, não? Ah, tá. Nem as câmeras, nem nada, né? Então vai... Vai sair desse jeito, então, o episódio. Pode continuar. Enfim, né, como eu estava falando, né, da criança de 4 anos, né, que é esperado que tenha hiperatividade, né, que corre, pula, tal. Isso daí não é uma coisa que a gente vai olhar e dizer que é uma criança com TDAH, né? Esse, inclusive, é um dos motivos de por que a gente espera até os 6 anos. Né, também para isso, porque é difícil você bater o martelo que uma criança com 4 anos de idade vai estar com hiperatividade, porque, como eu disse, é esperado, né? Então, para que você possa dar diagnóstico, você tem que saber primeiro o que é o normal. O que muitas vezes acontece na formação dos profissionais, assim, é que as pessoas gostam muito de estudar patologia, né? Então, assim, todo livro de psiquiatria da infância e adolescência, eu posso lhe afirmar que tem um capítulo lá, criança normal, né? Como é que é o desenvolvimento cognitivo, como é que é o desenvolvimento emocional, né? Social, tem. Só que é um capítulo que muitas vezes as pessoas pulam. Né? Pulam esse capítulo e vão direto para estudar TDAH, tá, para saber diagnosticar e tudo, né? Que eu acho uma falha, né? Senão você realmente perde o parâmetro do que é que você pode esperar ou não, né? É dentro dessa perspectiva que a gente determina isso, né? Então, uma coisa é uma criança ter um determinado nível de hiperatividade aos 6 anos de idade. Outra coisa é quando aquilo dali passa realmente do que é esperado dentro dos estudos que mostraram o nível de psicomotricidade que uma criança de 6 anos tem, né? Então, é em cima desse padrão que a gente estabelece. Mas não é só isso também, porque o diagnóstico, né, dos transtornos psiquiátricos, eles não se baseiam em um sintoma só, né? Existe uma palavra que é uma palavra muito bonita, né, da medicina, que se chama patognomônico, certo? Fala, minha nossa senhora. Tá com medo já. O que é que significa isso, né? Um sintoma patognomônico. Um sintoma patognomônico é aquele que, se você tem aquele sintoma, você tem aquela doença. Você tem 100% de certeza, certo? Se você apresenta isso, é porque você tem a doença tal, certo? E o que eu posso dizer é que na psiquiatria não existem sintomas patognomônicos, certo? Então você não dá o diagnóstico porque a pessoa está chorando, então está com depressão, né? Ou o menino está desatento, então tem TDAH, certo? Tanta coisa pode causar desatenção, né? Assim, por exemplo, ansiedade pode deixar a pessoa desatenta, depressão pode deixar a pessoa desatenta, insônia pode deixar a pessoa desatenta, fadiga, né, pode deixar a pessoa desatenta, enfim. Mulher falando, deixa o cara desatento, né? Um ambiente caótico pode deixar a pessoa desatenta, né? Só que o que eu vejo muito acontecer é as pessoas transformarem um sintoma num diagnóstico, né? O menino é desatento, então ele tem TDAH. Não, gente, né? TDAH não é só um critério assim que você dá o diagnóstico, não. Isso seria um sintoma patognomônico, mas isso não existe na psiquiatria. Mas aí você joga uma responsabilidade bem maior sobre o profissional, né? Sim. Para ter esse mais subjetivo, é uma questão mais subjetiva. Sim, aí sim. Tem que ter mais critério. Tem que ter mais critério e tem que ter, e aí falando especificamente na área da infância e adolescência, ele tem que necessariamente ter mais informantes. Certo? Então, assim, o que é comum da gente fazer numa avaliação? Consultar o pai, consultar a mãe, né? Pedir um relatório da escola, né? Para ver o que é que a professora está dizendo dessa criança, né? Se tiver algum familiar, uma tia que conviva muito chama a tia e tal. Porque entrevistando todas essas pessoas e juntando todas essas percepções é que eu vou ter elementos realmente suficientes para poder estabelecer esse parâmetro do que é que está acima ou abaixo do normal e do esperado, né? É muito importante que a apresentação dos sintomas seja uma apresentação que ocorre em diferentes ambientes. Tipo, a mãe fala que em casa o menino não para quieto, é o tempo todo subindo nas coisas, o tempo todo mexendo e tal, né, com muita energia e tudo.
Aí quando você vai conversar lá na escola, o menino fica sentado, quietinho, prestando atenção, fazendo todas as tarefas, anotando tudo e tal, né? Negócio, né? Aí, opa, isso não é até que se prove o contrário, isso não é TDAH. Certo? Porque se fosse, era para estar acontecendo na escola, em casa, na casa da tia, na casa do amigo, no shopping, né? Então, por isso a importância de você ter vários informantes. Porque às vezes você conversa com a mãe, conversa com a professora, você acha que está falando de criança diferente, né? Quando está escutando o relato de um e de outro. Então, o diagnóstico ele não pode ser precipitado. Né? Você precisa ter uma razoabilidade de certeza para poder estar fechando. Então, não precisa ter pressa. É o que eu costumo dizer para todos os meus residentes internos. Você não precisa ter pressa. Né? Você precisa fazer a coisa correta. Se você vai precisar de 2 consultas, 3 consultas, para só depois dar o diagnóstico, faça. Que seja, né? Que seja dessa forma. E deixando os pais... pra mãe, né? Rapaz, ele foi danado até hoje, 4 meses a mais, não vai mudar nada, não. Porque às vezes o profissional pode ficar naquela desespero. Naquele... se sentindo acuado ali, porque tem que dar o diagnóstico, tem que dar, tem que... Isso. Alexandre, quando é um adulto para dar o diagnóstico, tem que conversar com quem? Com a esposa, aí lascou. A esposa, principalmente, com a sogra. Aí lascou. Com a sogra. Rapaz, Alexandre, eu mando ele dobrar a roupa, ele não dobra a roupa. Desde que casou, eu mando ele parar e botar a toalha molhada na cama. Até hoje ele bota a toalha molhada. Acabou a vida do cara, mano. Cristiano, eu te entendo. Cris, eu te entendo, viu, Cris? Mas você tá falando de quem quando tá dando esses exemplos? Então, talvez, né? Eu acho que a gente vai ter que conversar depois, então, viu? Eu acho que de repente as esposas deviam estar aqui também nesse podcast, né? Elas são proibidas de serem entrevistadas. Mas quando é com adulto é mais tranquilo, né? Assim, porque o adulto ele é capaz de fazer uma autoavaliação, né? Muito melhor e ter uma dimensão dos prejuízos, né? Dos problemas que ele está tendo. É diferente de uma criança, né? Que a criança às vezes não tem insight sobre o que apresenta, né? Ela não consegue perceber claramente que o que ela está... como ela está se comportando, está assim, fora da média, tal, né? Ou a repercussão que isso causa, né? O adulto já é uma outra história, né? Já é um pouco mais tranquilo. Mesmo assim, existem alguns casos de adultos que eu peço, né? Que venha uma outra pessoa também, que pode ser uma esposa, pode ser uma irmã, enfim. A sogra, né? Enfim. Perigoso. Quem gostar muito de você, né? Para que possa estar dando... O time é favorável, as informações, né? Porque também existe muito uma questão de diagnóstico de revista, né? A pessoa vai ver numa revista ou numa reportagem na internet, faça o teste para saber se tem TDAH. Né? Aí vai, responde aquelas perguntinhas ali e tal, você tem TDAH, procure ajuda e tal, né? E são testes muito ruins, né? Na sua imensa maioria são testes muito ruins, testes muito leigos, né? Que não tem validade diagnóstica. Só que, né, um leigo não necessariamente tem a consciência disso. Então ele já chega para você na consulta com a convicção de que tem TDAH, porque o testezinho lá do site disse que ele tinha, e já pede para que você passe de cara logo um remédio para ele e tal, né? E ele já se consultou com o Google, né? E hoje em dia o Dr. ChatGPT também, né? Antigamente eu só tinha o Dr. Google de concorrente, mas hoje em dia o Dr. ChatGPT já entrou também aí na jogada. O Pedro do tempo da Bassa, a enciclopédia Bassa. A Bassa, tem gente que não sabe nem o que é isso, mas, né? Aqui, ó, o diretor não sabe o que é, não. Geração Z não faz a menor ideia do que é a enciclopédia Bassa. Não. Alexandre, vamos falar sobre a dopamina. Para onde é que entra a história da dopamina aí, que a gente já citou aqui um pouquinho, mas aí tem livro, A Nação Dopamina, né? Tem estudo, toda hora aí a gente está vendo falando de dopamina. Nação dopamina. Exatamente. E aí, onde é que entra? Qual é a função? Qual a relação com o transtorno de déficit de atenção? Tá, então a dopamina é um neurotransmissor, né, que está presente assim no nosso cérebro como um todo, e existem áreas específicas onde ela atua que vai determinar funções, né, de modulação de respostas emocionais e comportamentais que a gente vai apresentar. O nosso sistema de recompensa cerebral ele é essencialmente dopaminérgico.
né? Então, todas as vezes que nós somos surpreendidos com alguma coisa positiva, que nós ganhamos um presente. Aí dá aquela descarga. Né? Aí dá aquela descarga de dopamina e uma sensação de prazer, de alegria e tudo, né? Então, quando as pessoas falam de dopamina, elas lembram muito desse efeito, né? Esse efeito dopaminérgico, mas ele não é o único efeito, né? Por exemplo, vou citar um exemplo de uma área do cérebro que você vê alterada em pessoas com esquizofrenia que tem relação com dopamina, né? Então, se você tem uma via de dopamina no cérebro, que é a via mesolímbica, pessoas com esquizofrenia têm uma estimulação exagerada de dopamina nessa via mesolímbica. E o que é que isso produz? Alucinações e delírios. Certo? Então, isso não tem nada a ver com recompensa cerebral, né, nessa área. Né? A área da recompensa cerebral é diferente dessa área do feixe mesolímbico. Né? Então, muitas vezes a gente tem que utilizar medicações que diminuam a dopamina para poder combater alucinações e delírios, por exemplo, da esquizofrenia. Quando a gente fala especificamente de dopamina no TDAH, a gente está falando de uma deficiência dopaminérgica no córtex pré-frontal. Né? Então, é uma coisa que só pessoas com TDAH têm. Pessoas normais não vão apresentar essa deficiência. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que é de conhecimento de todos, vocês sabem disso. Tem muita gente que toma remédio para TDAH para concurso, para fazer tipo como se fosse um doping cerebral, né? De tomar para ficar mais inteligente, mais esperto e tal, e etc. Estudantes de medicina não, né? Estudantes de medicina fazem isso também, né? Mas aí o que acontece? Os estudos, né, que procuraram avaliar o uso de medicações para TDAH em quem não tem TDAH não mostra esse doping cerebral. As pessoas não conseguem ter esse ganho cognitivo que imaginam que vão ter. Qual é a sensação que faz? O que é que faz com que elas se enganem com isso? Né? É porque todas as medicações para TDAH, elas levam a pessoa a um estado de maior alerta. Certo? Então, seria mais ou menos o equivalente aqui, né, ao nosso cafezinho. Né? Tá. A gente toma café e aí a gente sente menos sono, né? A gente consegue pegar uma garrafa de café, tomar à noite, vir à noite estudando, né, e tal. Então, a pessoa vai se manter mais tempo acordada. E aí ela vai ter a sensação de que ela está estudando mais, né? Está estudando mais e está tendo melhor rendimento no estudo porque está estudando por mais tempo. Só que isso não se reflete em assimilação. Certo? Então, elas estão estudando realmente por lá 4 horas seguidas, mas elas não estão assimilando o conteúdo de 4 horas seguidas, né? Porque o cérebro ele tem um limite. Né? E aí tem alguns trabalhos que, inclusive, mostram que pessoas que tomam doses altas de... A classe dessas medicações são os psicoestimulantes, que tomam doses altas de psicoestimulantes sem ter TDAH, quando elas vão fazer testes neuropsicológicos, elas têm uma resposta pior, né, do que o que elas teriam se não tivessem feito uso, tá? Porque toda estimulação dopaminérgica ela tem um limite, né, que quando você passa desse limite há uma queda, né, da performance, né? Então a pessoa não vai melhorando indefinidamente, não. Isso acontece também no TDAH. Se você está tratando, melhora os sintomas, mas se você aumenta a dose para além disso, a pessoa vai perceber a piora e não melhora, né? Só que no TDAH faz sentido você fazer esse aumento porque você está partindo de baixo. Né? Você está partindo de baixo os níveis e vai aumentando. Uma pessoa normal já está com nível. Né? Então, a chance de ela tomar uma medicação e ela já começar a ter a queda é muito maior. Né? Então, não faz sentido você usar psicoestimulante como um doping cerebral, certo? Isso não funciona. Né? E muitas vezes elas vão se queixar mais de efeitos colaterais. Né? Pode dar taquicardia, pode dar ansiedade, pode dar dor no estômago. Né? Então, e aí é que não vai ter realmente um efeito benéfico para essa finalidade que elas procuram. Tá? Então, mais uma vez, essas medicações elas têm uma eficácia comprovada para tratar TDAH. Elas fazem grande diferença porque você sair de um padrão de deficiência dopaminérgica para você ajustar os níveis de dopamina a um nível ótimo faz muita diferença na capacidade de memória operacional, de atenção, de controle inibitório do comportamento, capacidade de organização, de planejamento. Tudo isso melhora, né, em quem tem deficiência. Tá. Doutor, então é fato que as pessoas que não fazem o tratamento, principalmente na fase adulta, né, passam a fazer esse tratamento, elas realmente têm um ganho de nível executivo ali, de funções executivas muito acentuada, né? Porque eu já vi várias pessoas que
souberam que tinha um diagnóstico, começaram o tratamento e falaram, cara, minha vida mudou completamente, assim. É fato isso. Uma coisa que é importante, né, para que as pessoas entendam o que eu vou falar agora, existe uma medida estatística que a gente chama tamanho de efeito, certo? Tamanho de efeito, ela calcula o quanto uma intervenção ela é eficaz para tratar aquilo que ela se propõe, né? Então, o quanto um antidepressivo melhora a depressão, o quanto um ansiolítico melhora a ansiedade, né? O quanto um remédio para a pressão melhora a hipertensão arterial. Isso daí é o que a gente chama de tamanho de efeito. O tratamento com medicações para TDAH é o tratamento com o maior tamanho de efeito da psiquiatria, certo? É o tratamento, ou seja, é o tratamento mais eficaz de todos os transtornos psiquiátricos. É muito difícil uma pessoa com TDAH fazer uso de medicação psicoestimulante e não perceber melhora, certo? É muito difícil. A taxa de resposta é próxima de 80%, né, dos casos, que na medicina como um todo, isso é considerado altíssimo. É uma taxa de resposta de 80%. E facilita muito a vida da pessoa. Ela realmente consegue perceber que ela se concentra mais, ela lembra mais das coisas, ela procrastina menos, né? Ela consegue organizar melhor a agenda dela, o cronograma de atividades, consegue concluir as coisas até o fim, né? Que é uma coisa que muitas vezes a pessoa com TDAH começa uma coisa até muito bem intencionada, mas deixa pela metade, já pula para outra coisa. Então, tudo isso vai causar impacto, inclusive nas pessoas adultas que estão começando o tratamento hoje, né, para TDAH. Essa história da procrastinação e da procrastinação mesmo, né? Uhum. Tem a ver, no caso de quem ainda tem o transtorno, né? Devido a essa falta de noção de recompensa, ou seja, você, inclusive com projetos mais a médio e longo prazo, né? Você tem aqui um projeto e aí a pessoa, de repente, começa empolgada ali um novo estudo de um idioma, né? Uma língua, né? Uhum. Não, eu vou começar agora, eu vou aprender inglês. Aí começa, dá um semestre, final de 6 meses. Aí não quero não, vou para espanhol. E aí o que é que acontece ali no cérebro do TDAH, né? Sim. Que faz com que ele sinta o tédio, Uhum. e não queira mais. Isso daí envolve, inclusive, uma outra área do cérebro que é diferente do córtex pré-frontal, que é uma região mais límbica, que é do cíngulo anterior e núcleo accumbens, que é a área de recompensa cerebral, né? Isso envolve isso. Então, existe uma deficiência dopaminérgica também nessa área em pessoas com TDAH, né? O que faz com que as pessoas com TDAH elas tenham uma necessidade maior do que as pessoas em comum de gratificações imediatas, certo? Então, elas precisam fazer algo que elas recebam uma recompensa logo, né? Para conseguirem se manter motivadas naquela atividade, né? Nós todos, né, pessoas supostamente que não têm TDAH, né, Pedro? Né? Então, nós todos, quando a gente quer fazer alguma coisa, por exemplo, estamos planejando a viagem do jubileu, né, que vocês estão falando. É né? só em julho. É só em julho, mas daqui para julho vocês conseguem manter a motivação para trabalhar, para poder juntar dinheiro e tudo, para poder fazer a viagem, e aí pensam na viagem, começam a fantasiar as coisas que vão conhecer, como vai ser legal e tudo, e toda essa mentalização de algo futuro já serve para vocês como uma gratificação imediata. Então, vocês conseguem trazer isso para o hoje, né, para o presente, e isso mantém a motivação. As pessoas com TDAH vão ter mais dificuldade de fazer isso. Elas não vão conseguir pensar que, mas julho está longe demais, né? Elas não vão conseguir fazer com que essa mentalização traga essa sensação boa, assim, de que, poxa, né, vai ficar ansioso, né? Então, ela quer uma coisa mais para agora, né, para hoje. Então, se você não consegue manter esse sistema aí ativado, ela vai ter, como eu disse, é uma das causas de por que as pessoas começam e terminam as coisas pela metade. Às vezes começam muito motivadas, mas a motivação cai rápido, né, porque elas têm dificuldade de se manter nesse processo de motivação mediante uma gratificação mais tardia. Elas se focam mais em gratificações imediatas, tá? Daí porque procrastinam mais, daí porque muitas vezes, né, realmente
onde vão empurrando a coisa com a barriga, porque ainda está longe. Aí quando está bem pertinho, aí a motivação aumenta. Corre. Quando está bem pertinho, a motivação aumenta. Aí elas inclusive, é engraçado isso, né? Porque elas colocam, por exemplo, uma coisa que eu escuto muito dos meus pacientes, né, criança, é que, não, doutor, mas eu tenho a sensação de que se eu estudar para uma prova uma semana antes e estudar na véspera, eu me dou melhor quando eu estudo na véspera. E isso é verdade, né? Elas não estão erradas em falar isso, por 2 motivos. Né? Primeiro, porque eu estudar uma semana antes, elas vão ter maior tempo de perder as informações, né, com o passar do tempo, porque a memória operacional realmente ela não dá conta disso daí. E segundo, porque a motivação, né, que se tem uma semana antes é diferente da motivação que você tem na véspera, né? E na véspera, como você está mais motivado porque não tem o que fazer, você tem que fazer, que tem que ser amanhã, você naturalmente produz mais dopamina do que você produz há uma semana atrás. E aí a pessoa pode ficar viciada nessa sensação? Exatamente, né? Então vai ficando sempre com aquela sensação de que não, as coisas para mim só dão certo se for de última hora, né? Isso não é trabalhado do ponto de vista racional, né? Entendi. Mas a pessoa sente como se as coisas funcionassem só se ficar para a última hora, né? Agora, Alexandre, tem muita gente que já na fase adulta meio que se acostumou a muitos sintomas e cria subterfúgios ali, né? Sim, estratégias compensatórias. Eu vou por esse caminho que eu acho que eu vou me dar melhor. Eu vou, já sei que eu sou ruim nisso, eu vou focar assim. E tipo, isso realmente tem uma funcionalidade no dia da pessoa, né? Exato. Ela consegue, depois de um tempo dentro do tratamento, abrir mão desses subterfúgios ou é algo que já vai ficar para ela já meio que funciona? Olha, na verdade, assim, essas estratégias compensatórias que a gente chama, elas são benéficas, né? Eu diria que são coisas que a pessoa aprende, né, com o passar do tempo, né, por uma necessidade, né? A pessoa ela aprende de sobrevivência, que se organizar de uma determinada maneira, que, né, fazer uma agenda de uma determinada forma, ajuda na execução das atividades que ela tem ao longo da semana, ao longo do mês e tal. Então, são estratégias que são válidas e que, a princípio, não tem por que a gente falar para a pessoa para abrir mão delas, né? Elas são úteis. O que acontece muitas vezes é que, quando a minha vida está estável, né, não está acontecendo nada de muito diferente, né, eu estou conseguindo ter mais ou menos a mesma rotina ali do dia a dia, essas estratégias funcionam muito bem. Só que quando, de repente, num determinado momento, surge uma demanda nova, né, aí muitas vezes essas estratégias já não dão mais conta. Aí é como se o TDAH aparecesse de novo, certo? Nessas horas. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que você está numa vida tranquila aqui e tal, e aí decide que, não, agora eu vou estudar para um mestrado, né, ou para um doutorado. Aí você tem que fazer revisão bibliográfica, tem que sentar no computador, escrever e tal, né, fazer correções e tudo. A sua demanda aumentou, né? Essa atividade está sendo superior àquilo que você tinha planejado na sua vida até então, né? Então, é como se nessas horas, essa estratégia que você utilizava, que estava funcionando muito bem até então, não funciona mais. E aí você sente a necessidade de fazer um tratamento para esse momento, tá? Então, até aproveitando que eu estou falando nesse ponto, as pessoas às vezes me perguntam se um adulto com TDAH, ele precisa ficar tomando remédio todos os dias, né, de forma ininterrupta e tal. A gente tem que entender a medicina hoje de uma forma muito personalizada, certo? O que vai ser uma realidade para você é diferente de uma realidade para o neto ou para qualquer outro paciente. Pode ser que você hoje, você tenha TDAH, mas tenha essas estratégias bem definidas, sua vida esteja estável e eu posso chegar para você e dizer, olha, você consegue ficar sem a medicação. Para você deu certo. Para você está dando certo desse jeito, ok, né? Pode ser que para o neto, né, ele tenha mais sintomas e tal, ele não conseguiu desenvolver estratégias muito eficientes e ele precisa realmente fazer uso de forma ininterrupta, né? Então, para cada caso, a gente vai ter que ter um tratamento personalizado, né, para aquela situação. Agora, assim, o tratamento em si, né? Óbvio que eu entendo a personalização, mas de uma maneira geral. O tratamento em si, ele envolve tanto fazer a pessoa ter capacidade de formar esses subterfúgios, esses caminhos mais saudáveis, quanto também ela voltar para o platô da normalidade nas atividades fundamentais ali. É mais ou menos isso.
A gente pode dizer que sim, né? Seria mais ou menos dessa forma, assim, né? E a gente tem que saber o que é que cada elo do tratamento é capaz de fazer, né? Que, por exemplo, quando chega nessa fase, muitas pessoas me perguntam se dá para tratar TDAH só com terapia, né? Ou eu preciso necessariamente fazer uso de remédio, né, para isso. Mais uma vez, você tem que saber o que é que você está alcançando. O que é que os estudos mostram, né? Que quando a gente fala daquele tripé de sintomas nucleares, né, que é a desatenção, hiperatividade e impulsividade, certo? Os estudos são meio unânimes em relação a isso. Esse núcleo, né, de sintomas melhora mais com medicação mesmo, certo? A terapia ela vai ter um alcance menor, né, para atingir um ganho com isso, justamente porque é muito neurobiológico mesmo. Voltando àquela analogia que eu fiz de usar um óculos, né? Então, a pessoa precisa usar um óculos, não é fazendo terapia que a pessoa vai enxergar melhor, né? Então, ela precisa realmente de um reforço nisso. Só que o TDAH ele não são só os sintomas nucleares. Então, as pessoas, além de ter esses sintomas nucleares, eles vão ter ansiedade, né? Eles vão ter sintomas depressivos, eles vão ter comportamentos opositores, falando de crianças. Para todos esses outros, né, sintomas, a terapia é mais importante do que a medicação, certo? Então, você só tem que saber o que é que você está querendo atingir, né, com aquilo. Se você está, por exemplo, né, com esses sintomas nucleares bem controlados, mas está precisando de um pouco só de organização da vida e tal, né, você vai fazer uma terapia para que a terapeuta consiga, junto com você, trabalhar um esquema de vamos montar um organograma para você, vamos, né, fazer um cronograma de atividades e etc, né? Mas quando você está apresentando realmente sintomas muito importantes dessa tríade, aí realmente tem que recorrer à medicação, né, para esse ponto. Certo. Alexandre, aí vem a questão do adulto com o TDAH, né? Tem vão surgir prejuízos, né? Seja no trabalho, nos relacionamentos, né? Advindos do seu comportamento, que às vezes não. Certamente pode estressar com quem a pessoa convive, ou no próprio ambiente de trabalho, né? Isso pode, ao longo do tempo, o paciente acabar desenvolvendo um quadro depressivo? Muito frequente isso acontecer. Tendo essa autoconsciência de que, eu sou assim, eu estou fazendo mal às pessoas, ou eu não estou conseguindo me realizar, parece que a vida não está no meu controle, algo do tipo. Isso me lembra, Neto, casos que chegam no meu consultório, né, de adultos que chegam para mim com a queixa de depressão. Certo? Eles me procuram lá porque eles estão deprimidos, né? É a queixa principal. Quando a gente vai fazer a história de vida dele, a anamnese e tal, né? Vai ver as experiências de fracasso que ele teve, né, na infância, na adolescência, início da idade adulta e tal, você começa a ver que essa pessoa teve TDAH a vida toda, né? Que o TDAH prejudicou ele em vários momentos da vida, fez com que ele desenvolvesse uma baixa autoestima, né, uma percepção de si mesmo como uma pessoa menos capaz, né, inferior aos colegas, às pessoas, né, com quem ele convivia, a ponto de ele desenvolver um quadro depressivo, né? Então, muitas vezes chega a depressão para mim, mas que quando eu vou ver, olha, a gente vai tratar a sua depressão, mas a gente vai ter que tratar o seu TDAH também. A causa, né? Porque esse TDAH contribuiu para que toda essa cadeia, essa espiral de coisas te levasse hoje a ter esse quadro depressivo, né? E é gritante a melhora, né? É aquele caso que quando você passa só um antidepressivo, ele melhora. Da depressão. Tirou da crise ali, né? Tira ali e tal, ele já não está mais chorando tanto, já consegue sentir um pouco mais de prazer pelas coisas, mas quando você trata junto TDAH, a pessoa fica aquela, nossa, por que é que eu não tive isso desde o início? Né? Por que é que, né, como a minha vida teria sido se eu tivesse tido acesso, né, a esse tratamento e conseguido, né, fazer as coisas que agora eu estou vendo que eu tenho mais facilidade para conseguir, estou me sentindo capaz de fazer as coisas e tal, né? Então, é muito comum a gente observar comorbidade, né, com outros quadros psiquiátricos. E os quadros, né, eles são muito
quando a gente olha assim em relação aos gêneros, né, a gente precisa ficar muito atento ao TDAH na mulher, né, porque o TDAH no homem, ele chama mais atenção pelos sintomas que a gente chama de sintomas externalizantes, que são os sintomas de hiperatividade, de impulsividade, né? É a história do menino danado, né? Que você vê logo, né? Que não para, que é a 1000 por hora, tal. Então aquilo dali incomoda muitas pessoas. Mas a menina, ela costuma ter mais desatenção do que hiperatividade e impulsividade. Então ela vai ser aquela menina que está ali sentadinha, quietinha, não vai chamar tanta não atenção, está incomodando ninguém, mas está lá divagando, viajando, às vezes tirando nota baixa, né, no colégio, né, se dando mal assim academicamente, e aí sendo taxada de preguiçosa, de burra, né, assim, de outros conceitos que vai afetando também a autoestima dela, né, essas questões emocionais, né? Então às vezes a gente não repara na mulher da mesma forma que deveria, né? Ou com a importância que deveria dar, né? Nessas situações. E falando nessa questão de prejuízo na vida adulta, muitos pais, quando me procuram, e eu entendo perfeitamente que essa é a principal demanda deles assim de cara, me procuram com a queixa principal de que está indo mal no colégio. Certo? Então, eu posso dizer que em 90% dos casos, né, as crianças com TDAH que chegam para mim é porque os pais estão vendo que está recebendo reclamação na escola, não está se dando bem, dando muito trabalho para estudar e etc. E, às vezes, cria-se uma falsa ideia de que o prejuízo que o TDAH provoca na vida da pessoa é só o prejuízo de aprendizagem, certo? Escolar. Quando a gente tem trabalhos mostrando que na vida adulta, pessoas com TDAH tem mais índices de desemprego, tem mais índices de divórcio, tem mais índices de acidentes automobilísticos, tem mais índices de abuso de álcool e drogas. Era outro ponto que eu queria tocar, a questão de vício, né? Mais índices de gravidez na adolescência, né? Do que as pessoas que, como a gente está vendo, são coisas que vão para muito além de uma criança que está tirando uma nota 5. Certo? Numa prova. Então, as repercussões no adulto, eu posso dizer que são mais evidentes, né, e mais graves do que as repercussões que você está vendo na infância, porque na infância fica muito restrita a questão escolar, mas o adulto, ele vai sofrer com divórcio, ele vai sofrer com desemprego, ele vai sofrer com acidente de trânsito, né? Ele já envolve mais gente, né? Muito mais gente. Tem mais responsabilidades e aí acaba que o destroço é maior. Exatamente. Então o impacto no adulto com certeza tem um potencial de ser muito mais grave, assim, muito mais importante. E hoje em dia tem bem mais gente se descobrindo TDAH? Tem. Por conta da própria evolução mesmo, dos estudos da medicina? Tem, porque toda vida que a gente começa a falar mais, né, de um determinado diagnóstico, aí isso acaba despertando o interesse e as pessoas têm mais acesso à informação, né? Então, assim, se a gente for voltar na nossa época de infância e tal, a gente nem ouvia falar de TDAH. Né? Não sabia nem... Nem autismo. Não sabia nem o que era. Não sabia, nunca tinha nem ouvido falar e tal, né? Hoje em dia, criança com 6, 7 anos já escuta o colega dizendo que tem TDAH e tal, né? Então, o acesso à informação está muito diferente hoje, está muito melhor. E faz com que as pessoas que, na nossa infância, eram rotuladas de danados, pestes, né, trabalhosos, indisciplinados e tudo, né, que se a gente for fazer um resgate disso agora, talvez muitos fossem crianças com TDAH e que não recebiam realmente o direcionamento correto, né, do que fazer. Você falou aí no rótulo, né, e deve ser uma coisa que a própria família deve sentir muito na pele, a família de quem tem uma criança, né? Mas falando aqui no caso de criança ou então adolescente, que tem o diagnóstico e que às vezes nos círculos sociais dessa criança ou desse adolescente acaba sendo rotulado, né? Isso. E aí a criança ela pode se sentir rejeitada, até a própria família, né? Como lidar com isso? Com essa questão dos rótulos? Rótulos, eles são muito prejudiciais porque eles são muito absolutistas. Certo? Assim, o rótulo ele dá uma ideia de que eu sou assim, né? De que eu sou desse jeito, e não que
eu me comportei de determinada forma, né? Um cuidado... Não abre possibilidades, né? Não abre possibilidades. É ali e acabou-se. Eu sou e acabou-se. Né? Ou seja, lá vem o fulano, eita. É aquela coisa, se eu sou assim, não tenho o que fazer. Né? Eu vou ser assim para sempre. Nasci assim, eu cresci assim. Tipo isso, né? Tipo isso. Né? Então, eu costumo colocar assim muito para os pais que a primeira providência que a gente tem que fazer é acabar com os rótulos dentro de casa. Porque muitas vezes esses rótulos começam aí. Né? Do pai ou da mãe ou do irmão dizer, tu é muito lesado, né? Tu é muito desobediente, tu é uma peste, tu é não sei o quê, né? Então, às vezes, é a própria família que começa rotulando, né? E isso é péssimo, né? Porque a construção das nossas crenças centrais, elas se dão principalmente na interação com os nossos pais ou nossos cuidadores principais. Então, construção da autoimagem, né? O que um pai e uma mãe falam tem muito peso. Doidinho na rua falando... Porque a gente, embora a gente escute rótulos em todos os cantos, né, de colegas e tal, né, mas se eu tenho pais que conseguem trabalhar isso em mim e desconstruir esses rótulos, eu tenho um efeito protetor gigantesco, né? O maior problema é quando esses rótulos realmente entram dentro de casa, né, e as pessoas às vezes fazem isso até sem querer, né, sem perceber que estão fazendo ou que tá causando uma influência negativa, né, dentro da formação da criança. Então, todo rótulo a gente costuma corrigir com educação. Né? Então, se você vê, né, que seu filho está sofrendo bullying no colégio, né, por exemplo, porque os colegas estão chamando ele de lesado ou coisa do tipo, né, a gente precisa ter uma intervenção escolar, a escola também precisa participar, né, ativamente disso, para que aquele bullying possa ser interrompido e que as crianças recebam as informações corretas sobre o que é TDAH, o que são esses sintomas, por que tem alguns colegas que têm essas dificuldades, né, e outros não. E isso vale para TDAH, vale para autismo, vale para todas as condições, né, que a gente fala de neurodesenvolvimento. Você acha que as escolas hoje em dia estão mais preparadas para acolher? Como é que dá o nome do neuroatípico? Assim, a gente chama que as crianças com desenvolvimento, entre aspas, normal são os neurotípicos, né, e os outros são os atípicos. Certo. Né? É a nomenclatura que se usa hoje em dia. Né? Sim. Aí inclui TDAH. Inclui TDAH também. Certo. As escolas estão mais preparadas? Vamos dizer que... Tá menos ruim. Ainda é ruim, tem mas muito tá que nadar ainda aí. Poderia estar numa situação melhor, certo? Mas pelo menos elas já falam mais sobre isso, já acolhem mais, por exemplo, a equipe multiprofissional, né, dentro da escola. Né? Então, tem escolas que dialogam com a psicóloga, dialogam com o psiquiatra, né, que fazem adaptações curriculares, né, que conseguem dar algum tipo de suporte, né, para crianças que têm algum tipo de necessidade. Algumas, vamos dizer assim, estão um pouco mais à frente do que outras em relação a isso, mas de uma maneira geral, né, elas estão... assim, as crianças, as escolas, elas sabem hoje o que é TDAH, sabem hoje o que é espectro autista, né? Praticamente todas as escolas têm alunos com TDAH e com autismo, né? Não existe nenhuma escola hoje que não tenha né, alunos desse tipo. Só que a equipe pedagógica da escola, algumas, né, precisam dar um pouco mais de suporte e comprar um pouco mais essa briga também para algumas crianças que estão sendo ainda prejudicadas por rotulações ou comportamentos, né, inadequados por parte dos pares. É porque já é uma realidade tão, né, palpável hoje em dia que não precisa esperar virar uma lei. Para ser obrigado, né? Precisa vir uma lei, todas as escolas vão ter que fazer assim, assim, assado. Vão ter que fazer isso. Mas aí... Também tem um problema da lei ter que ser lida por um diretor que tem TDAH, né? Não vai dar certo, né? Eita, mano, o que era para fazer, hein?
Mas eu concordo, né? Eu concordo que a gente está num nível assim, de conhecimento e de desenvolvimento, inclusive de técnicas de pedagogia mesmo, né? De psicopedagogia e tal. Né? Nós temos recursos pedagógicos hoje que são muito melhores, né? E muito mais estudos sobre isso. A princípio não precisaria ter uma lei, né, que existe, né, é importante que se diga, essa lei já existe, né, mas não precisaria a princípio ter uma lei. Só que, é específica sobre o transtorno? Sobre TDAH e dislexia, né, por exemplo. Abrange os dois. Sim, abrange os dois. Só que a gente sabe, vou dar um exemplo de algo que eu acho que talvez vai ficar mais claro, que às vezes é importante que tenha uma lei sim, né. Por exemplo, uma coisa que eu acho extremamente importante que está acontecendo esse ano, a lei que proibiu celulares na escola, certo? Já se sabe há muito tempo que isso causa prejuízo. E por que as escolas não proibiam antes, né? Porque tem escola que proíbe e outros que não proíbem. Tem pais que fazem questão que a criança esteja com celular, né? E outros que não queriam. Mas enquanto não vira uma lei, né? Aí fica aquela coisa de que cada escola faz do jeito que acha que deve fazer. Às vezes a escola não quer desagradar os pais. Às vezes a escola não quer desagradar alguns pais. Né? É interessante porque nesse movimento agora eu estou até me surpreendendo porque eu achava que ia ter muita resistência dos alunos, né, em relação a isso. E, pelo menos com quem eu tenho tido contato, está sendo muito tranquilo. Pois os meninos estão até jogando bola agora na hora do recreio. Estão conversando, jogando bola, brincando. Não, Roger? Contando piada, né, Roger? Nós conhecemos. Voltaram a ser suspensos os meninos. Antes não tinha suspensão. Os professores já notam a diferença na aula, de perceber os alunos mais participativos, né, assim, prestando mais atenção na aula e tal, né. Só que aí é como eu faço. Será que precisava ter uma proibição para a gente enxergar o óbvio, né? Era óbvio que isso era necessário, né? Era óbvio que presença de celular dentro de sala de aula é um distrator e que fazia, né, causava prejuízo. Na hora do recreio, que as crianças ficavam só lá no celular em vez de estarem convivendo e tudo. Mas muitas vezes a gente precisa de uma lei para normatizar, para que todo mundo seja uniforme, né, vem o Estado, aí a escola vai cumprir para todos e dizer, é lei. Então exatamente. A gente precisa cumprir, né? Exatamente. Então o pai pode achar ruim, ou pode não achar ruim, mas está cumprindo aquilo dali. Está cumprindo, né? Exatamente. Por falar nisso, interferência das telas. A gente sabe que é um problema crônico de saúde pública hoje em dia, né? Sim. Mas especificamente sobre aqueles que possuem o diagnóstico do transtorno. Qual o efeito disso? O que é que os pais podem fazer? Olha, telas em excesso provoca distração em qualquer pessoa, independente de ter TDAH ou não, certo? Então, existem estudos mostrando bem isso, né? Inclusive através de realização de avaliações neuropsicológicas, né? Compara pessoas que fazem uso de telas, por exemplo, 2 horas por dia e pessoas que fazem uso de telas por 6 ou mais horas por dia. Né? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Aquela pessoa que trabalha e hoje em dia eu acho que quase 100% todo mundo está trabalhando no celular. Muita coisa está no celular. Pronto, então um profissional que está trabalhando aqui e usa o celular, o WhatsApp, tudo, as plataformas todas de comunicação e tudo. Isso também conta? Ou apenas aqueles vídeos estimulantes Esse é um ponto que é uma discussão importante que eu acho que cabe até um outro podcast. Então tá bom. Né? Para falar sobre isso. Guardar isso, viu, Roger? Você está trabalhando, né, Roger, aí com o celular, né? Mas só adiantando, né, vamos dizer assim, soltando um spoiler né, sobre isso, é importante a gente discriminar o uso. Né? Já tem estudos que mostram que a forma que você utiliza a tela causa impacto diferente. É porque o filho vem para cima de você, mas o senhor tá direto aí. Pois é. Mas mas o papai tá trabalhando. Mas o impacto não é o mesmo, certo? O impacto não é o mesmo. Embora excesso de tela cause algum tipo de impacto negativo, mesmo com o uso voltado para trabalho e tal. Visão, né? Coluna. Sim. Tá todo mundo assim, ó. Tem algumas coisas que, todo mundo com bico de que tem realmente a ver com o tempo de tela, né? Mas eu estava falando de estudos que mostram que pessoas normais, né, que não têm transtorno nenhum,
que usam a tela por 2 horas por dia e outros que usam por 6 ou mais horas, quando você submete esse grupo, né, à testagem neuropsicológica, quem usa 6 horas ou mais vai pior nos testes de atenção do que quem usa 2 horas. Certo? Então, isso daí afeta a atenção de todo mundo. E já tem dados suficientes que mostram que em pessoas com TDAH isso afeta mais ainda. Né? Por quê? Porque já tem uma deficiência, né, clara aí de neurodesenvolvimento focado nisso, nessa hipoativação do córtex pré-frontal, e as telas vão só agravar ainda mais um processo neurobiológico que já tem essa deficiência. E sabe o que é o mais interessante, né? É que tem trabalhos que já comprovam que você pegar o seu celular e deixar ele do jeito que eu estou colocando aqui, emborcado na mesa, virado para baixo, né? Só o fato de estar na mesa, ele já me distrai, certo? Só o fato de estar aqui, né? Só o fato de estar aqui, visual. só o fato de estar no campo visual já lhe distrai. Porque você fica aqui lendo um livro, tal, né? Fazendo alguma atividade. Aí você olha assim, aí olhar para ele dá aquela pista. Será que chegou aquela mensagem que eu estava querendo? Aí vai, olha aqui, aí dá a mensagem. Peraí. Não tá. Não, aí já lhe distrai. Aí você já tirou o foco disso daqui que você estava fazendo aqui e já voltou para lá. E você fazendo uma leitura aqui, até um livro científico, rodapé, livro tá. Opa, esse livro aqui, será que tem na Amazon? Deixa eu ver aqui. Vixe, pai, mandaram aqui um vídeo. Ó. Exatamente. Aí dá 1 hora. Exatamente. Tá rindo, né, bicho? A pessoa que olha de fora, olha, tem TDAH. Então, já tem alguns trabalhos que mostram que você deixar o seu celular, por exemplo, no seu quarto e ir estudar num gabinete, você rende mais nos estudos do que você estudar no seu quarto com o celular em cima da sua mesa. Sabe? Só a presença dele já distrai, né? Então, assim, a gente precisa levar em consideração que as pessoas com TDAH vão ter mais dificuldade de controle dos impulsos. Aquilo que a gente estava falando, de ter uma necessidade maior de uma gratificação imediata. Quer mais gratificação imediata do que isso daqui? Né? Do que de ficar olhando reels, olhando, né, vídeos curtos, shorts. Por conta da descarga. Né? Por causa da descarga dopaminérgica que isso daqui vai gerando. Vai alimentando. Né? Então, aqui é uma fonte de gratificação imediata. Né? Por isso que muitas pessoas com TDAH e com outros transtornos de desenvolvimento acabam realmente tendo problemas sérios de um uso excessivo. Né? Inclusive com mais prejuízo do que uma criança que não tem o diagnóstico. Entendi. Tá. Agora uma pergunta, né, que as pessoas costumam me fazer muito é se telas provocam TDAH. Tá. Certo? Então, o uso excessivo de telas vai provocar TDAH? Não. Ela vai piorar o que já existe. Certo? Então, a pessoa que tem uma tendência a ser desatenta, ela vai ficar mais desatenta. Né, vai piorar o normal também, né? Vai piorar o normal. Porque eu acho que é isso que pode dar confusão, Isso, né? Exatamente. Vai piorar, como eu disse, de qualquer pessoa. Mas não é uma coisa que é um fator etiológico, né, para isso. Entra como fator ambiental, né? Mas, como eu disse, o fator genético ele é mais importante. No TDAH. Aí entra o bom senso, né, dos pais, procurar ter um equilíbrio, né, e dar o exemplo também, né? E dar o exemplo. Tem que ter aquele momento de você ter atenção plena, né? Você precisa também se desconectar. Filho, né? Você precisa se desconectar. Você precisa mostrar que você precisa ser um modelo de que existe vida fora do celular. Exatamente. Né? Exatamente. Show. Alexandre, sobre hiperfoco, existe esse negócio ou não existe? E por que é tão falado em relação ao TDAH? O TDAH tem hiperfoco só naquelas coisas que dão prazer, que gosta. É verdade isso? Tem um fundo de cientificidade aí? Existe esse fenômeno, né, que as pessoas descrevem, né, eu consegui estabelecer um hiperfoco em uma determinada atividade e naquilo dali eu consegui me dar bem, tá? Então, assim, às vezes as pessoas têm uma ideia de que quem tem TDAH é desatento o tempo todo, certo? E não é assim, certo? Qualquer pessoa consegue manter o campo de atenção em alguma atividade que ela esteja muito envolvida, né, naquilo dali. Então, eu costumo sempre dar esse exemplo. Uma criança com TDAH, ela pode passar horas jogando PlayStation 4, né, um jogo lá do PlayStation,
sem nem piscar o olho. É do né? interesse dela. É total interesse, tem muito estímulo, né? Tem luzes, cores, barulho, tem recompensas. Nem né? pisca. Né? Tem os boxes, né? Que a pessoa pega, tem as recompensas e tal. Tá sabendo, hein? Né? Eu atendo criança e adolescente, tenho que saber dessas coisas. Tem o PlayStation né? 5, né? Não, o Alexandre chega para a esposa, Karine, minha filha, eu tenho que comprar, porque eu atendo as crianças. Eu tenho que entender. É proibido. Lá em casa é proibido. Eu já tentei usar esse argumento, mas fui barrado. Né? Mas, enfim, a criança ela consegue passar 4 horas nessas atividades sem nem piscar o olho, mas não consegue passar 15 minutos lendo um capítulo de História do Brasil. Porque é muito diferente a motivação, né, para essas atividades. Então, você pode dizer que uma coisa que a pessoa com TDAH está muito motivada ali, ela consegue realmente ficar hiperfocada naquilo dali, né? Mas... às vezes as pessoas usam esse termo hiperfoco de uma forma meio exagerada, né? Como se toda pessoa com TDAH tivesse hiperfoco necessariamente em alguma coisa. Não é assim, né? É só momentaneamente alguma coisa ele consegue se focar ali mais tempo, mas não chega a ser um hiperfoco, que é um termo que eu acho que é melhor utilizado quando a gente fala de autismo. Que alguns autistas utilizam realmente um hiperfoco muito numa zona de interesse específica e tal, né? Que é um pouco diferente de quando a gente fala de TDAH. Certo. Então. Para a gente ir finalizando, coisas práticas que, assim, no geral, no senso comum a gente tem noção, mas para quem está assistindo a gente, ouvir, né? O que é que as pessoas, tanto adultos como para os pais de filhos com TDAH, podem fazer, contribuir para que práticas, hábitos adotar dentro de casa, né? Para ajudar a criança a desenvolver, a ver uma nova perspectiva, dar uma arejada, não só na mente, mas em casa também. O que é que as famílias podem fazer? Eu diria que estimular atividades offline. Né? Para não ficar só nos remédios, né? Sim. Estimular... Não tirando, obviamente... Não, como eu disse, a medicação ela é um ponto muito importante quando a gente fala dos sintomas nucleares, né? Mas para além do tratamento farmacológico, né? O tratamento não farmacológico, né? Vamos dizer assim. Então, estimular atividades offline, né? Atividades, né, como atividade física, um momento de lazer em ambiente aberto, jogos em família, que eu digo jogos de tabuleiro e tal, né? Você brincar assim em família. Socialização, né? Socialização com colegas. Ou seja, voltar a ser gente. Né? Andar de bicicleta, né? Todas essas coisas, essas atividades offline, né? Eu acho que são coisas que são muito importantes. Acabar com a história de multitarefa. Né? Assim, tem adolescente que fica com o notebook ligado, mexendo no celular e a televisão ligada, né? Ao mesmo tempo, né? E fica dizendo, não, mas eu estou prestando atenção nessas 3 coisas ao mesmo tempo. Não, eu deixo uma musiquinha aqui tocando, mas... Né? Isso não acontece. O ser humano ele não foi feito para ser multitarefa dessa forma, certo? Então, se você está precisando ver uma cor no celular, né? Porque é uma necessidade, veja só no celular. Terminou ali, desliga. Agora você vai para o notebook. Terminou ali, desliga. Agora você vai para a televisão. Né? Acabar com essa história de multitarefa. Né? Ter controle de tempo de tela, né? Porque realmente crianças têm uma tendência a utilizar telas de uma forma mais negativa, certo? Do que os adultos. Né? E negativa eu falo especialmente de redes sociais. Certo? Então, redes sociais é algo que a gente deveria repensar. Qual é a idade que a gente deveria estar deixando que as pessoas tivessem contato, né, com rede social? Talvez seja, do que as pesquisas apontam, o pior exemplo de uso de tela, certo? É com rede social. Então, existe até um pesquisador que sugere que redes sociais deveriam ser permitidas só a partir dos 16 anos de idade. Né? Então, mas isso é uma discussão ampla que eu acho que a gente ainda precisa amadurecer, né, um pouco nessa discussão. Mas, enfim, redes sociais eu acho que deve ser adiado para o máximo possível. Tempo de tela, tentar seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde, né, que para menores de 2 anos, 0. Né, de 2 a 5 anos, 1 hora de tela, mas uma tela recreativa com acompanhamento de um adulto. Né? De 5 a 12 anos, 2 horas de tela, e a partir da adolescência, um pouco mais de flexibilidade a depender da forma de uso.
né? E muito cuidado com o conteúdo, né? Porque, você tem que ter filtro, você tem que ter filtro e saber o que é que você está consumindo. Porque as pessoas às vezes falam, meu filho não usa rede social, não, ele usa YouTube. Né? YouTube é uma janela para o mundo. Né? Eu costumo dizer que você deixar uma criança com o YouTube livre, né, para ela poder navegar no YouTube, não é muito diferente de você soltar o seu filho meio-dia na Praça do Ferreira e pegar ele só 8 horas da noite. Né? O que é que vai acontecer com o seu filho entre meio-dia e 8 horas da noite lá na Praça do Ferreira? Né? Com quem ele vai ter contato? Com quem é que vai abordar ele? Né? Que coisas ele vai ver ali, né? O YouTube não é muito diferente disso. Pelo menos, se ele for solto na Praça do Ferreira, certeza ele volta tendo tomado uma sopa, né? Quem sabe, né? Quem sabe? Pastel com caldo de cana. Pastel com caldo de cana. Tem esse benefício. Então, assim, o YouTube, às vezes, ele é tratado como se fosse uma coisa mais inofensiva do que um TikTok, um Instagram, mas as pessoas estão redondamente enganadas. Tem os shorts. Né, os shorts é o mesmo princípio dos vídeos do TikTok, por exemplo. E não só pelos shorts, né? O algoritmo, né? Leva aquelas sugestões de vídeo, né? E aquelas sugestões de vídeo leva a outros, e daqui a pouco você está vendo conteúdo inadequado, está tendo contato com violência, pornografia e tudo. Então, você perde totalmente o controle. Né, sobre isso. Você precisa não só deixar a criança utilizar, mas você precisa supervisionar o que é que está utilizando, colocando filtro parental, né, de bloquear conteúdos com determinadas características, palavras-chave. Né? O problema é que muitas vezes eu escuto os pais dizendo, mas eu sou de uma geração que não sabe mexer nisso e tal. Aprenda ou peça para alguém lhe ajudar, né, nisso daí. Mas usar isso como uma desculpa para não botar esse limite, você, de uma certa forma, você está permitindo que o seu filho se exponha, né, a conteúdos que são muito, muito negativos para o desenvolvimento dele. É verdade. E o tédio, para a gente terminar? Tédio, por que o TDAH? Mas eu acho que é a geração mesmo atual, viu? Hoje a gente tá... Ninguém consegue mais ficar aqui à toa. Olha só que reflexão assim, interessante em relação ao tédio. Nós somos de uma geração que crescemos sem celular. Sim. Né? A nossa tela era a televisão Mega Drive. E a televisão, para eu assistir o filme que eu queria, eu tinha que esperar até a hora tal. Né? Tela quente, temperatura máxima. E ter que não perder aquele horário e etc. E se eu perdesse, eu só conseguia assistir de novo só depois Deus, e tal. A não ser a Lagoa Azul, que sempre, toda semana estava passando na sessão da tarde. É verdade. O Matheus sabe o que é isso. Sabe? Então, essa nossa geração, ela foi treinada a esperar. Certo? Bem ou mal, nós aprendemos a lidar assim com essa questão do tempo, né? De que eu preciso esperar, preciso que chegue tal hora, que chegue dia tal, né? E o que a gente fazia para lidar com essa espera? A gente inventava coisas para fazer. Isso. Criatividade. A gente usava de criatividade, pegava lata, da lata madeira. Fazia um carrinho, né? Pegava uns pedaços de madeira, fazia uma espada e ficava brincando de espada com os vizinhos e tudo. Então a gente colocava a nossa imaginação para funcionar, e essa é uma das principais habilidades que o ser humano desenvolve para poder lidar com o tédio. Certo? O que acontece hoje em dia, as crianças não passam por isso. As crianças já recebem produtos prontos. Né? Então, se eu tiver 1 minuto sem fazer nada, eu já pego o celular, já boto um joguinho aqui no celular e tal. Então, eu não consigo tolerar 1 minuto, né, sem fazer nada. Né? É como se fosse um tempo infinito. Agora, você imagina que nós, que passamos por esse treinamento, não sei se você tem essa percepção, nós não temos mais a mesma paciência que tínhamos antes. Não tem não. É diferente. Né? A gente, por exemplo, a gente pega um áudio ou um vídeo e às vezes bota em 2x, né, para poder escutar mais. Então, 1,5. Imagina que isso acontece conosco, que passamos por esse treinamento na infância, e essa molecada agora que não passou por nada disso.
né? Que tudo é muito rápido, que os shots, né, os vídeos, os reels são coisas de 10 segundos, 30 segundos, né? Então, você vê aquela tela infinita das redes sociais, você passa centenas de vídeos em poucos minutos, né, naquilo dali. Então, você não consegue desenvolver essa tolerância ao tédio, que é algo extremamente importante para ajudar na regulação emocional. Então, hoje, qual é o reflexo disso? Muitas crianças com desregulação emocional, que choram por qualquer coisa, que se irritam, gritam, brigam, né, por qualquer coisa, né, não conseguem, né, lidar com frustrações, né? Então, a gente está criando uma geração de pessoas com desregulação emocional que não sabem lidar com o tédio e que não sabem fantasiar, desenvolver as próprias habilidades para poder se conduzir, né, diante dessas situações. Né? Então, é um outro problema também que tem a ver com telas, né, e a forma como a nossa sociedade se organizou hoje em dia. É um problema para toda a sociedade e o TDAH tem mais dificuldade em lidar Tem com mais isso, dificuldade por conta daquilo que eu falei, de uma deficiência no sistema de recompensa. Fica doidinho. Aí você sente mais tédio com mais facilidade, né, também. Show. Top. Tinha mais umas 100 perguntas aqui, mas, né, Pedro? Parte 2 depois, né? Tá certo. Gente, doutor Alexandre... Opa, pra cá diretor. Doutor Alexandre de Aquino, Clínica da Mente, né? Centro da Mente. Centro da Mente. Vamos deixar o arroba aqui, vai aparecer. Né? O que, cara? O que foi, diretor? Acho é só no próximo. Acho é o sistema novo. É um sistema novo, é? Neto, é o sistema novo, sistema cara. novo. Desculpa, pessoal. TDAH, ele não tomou remédio dele TDAH hoje, não. Até o convidado. Eu já entendi que não dá pra botar esse arroba aí. Doutor Alexandre acabar a gravação, né? Tem um horáriozinho aqui, ó. Tal dia, tal hora. Até o convidado já... Não vou fechar o diagnóstico pra falar com essa... Até o convidado já sabe, gente. Mas, pessoal, valeu, foi bom demais. Doutor Alexandre, obrigado. Eu que agradeço mais uma vez o convite, viu, para participar. Galera, marque a consulta estou aí. Estou disponível aí para outros momentos. Matheus, todo mundo marcando a consulta. O negócio do Neto é que ninguém sabe se é TDAH ou é demência, né? Tem que fazer um diagnóstico mais aprofundado. Deixa estar, tá certo. Valeu, turma. É isso aí. Pois deixa o like aí. Aí não pode nem dizer que é para seguir o Dr. Alexandre. Pode, né? Tem na descrição do vídeo. Na descrição, pronto, vai estar na descrição aqui o Instagram do Dr. Alexandre e também da Clínica Centro da Mente, tá bom? Deixa a sua dúvida aqui nos comentários, viu? O seu comentário, o que você achou, tá bom? E até o próximo, não é isso, Pedro? Exatamente. Valeu, pessoal. Valeu.